Ei, vamos falar de obediência? Lá em Gênesis 22, tá a palavra de hoje. E aconteceu, depois dessas coisas, que tendo Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Até aqui, o versículo 3. Olha só, olha o que Deus está pedindo, né, para Abraão. A gente vê uma palavra dessa e o nosso coração, né, se enche de temor, né? Porque aqui Deus ele estava pedindo para Abraão o único filho dele, né, que era o filho da promessa. Muitas das vezes Deus ele já nos entregou a nossa promessa. Ele coloca a nossa promessa em nossas mãos, porque aquilo que ele promete ele cumpre. E a gente sabe que demorou muito tempo para que Abraão e Sara recebessem a promessa, que era Isaque, né? Tanto é que nesse caminho eles se perderam, né? No tempo da promessa eles se perderam, e Abraão teve o filho com a serva, que era Agar, mas o Senhor entregou a eles Isaque. Aí você imagina, o Senhor te entregou a sua promessa, e de repente ele te pede a promessa, né? Ele estava pedindo a Abraão aquilo que Abraão e Sara, eles esperaram tanto tempo. Não vou falar uma vida toda, mas esperaram tanto tempo. E muitas das vezes isso acontece com a gente. A gente ora, a gente pede, a gente busca, a gente espera, né? Nós confiamos e a promessa, e Deus nos dá a promessa. E de repente, Deus vem e te pede a promessa. E a gente fica confuso, porque quando vem algo assim, quando Deus nos pede algo nesse nível, vai ao contrário de tudo aquilo que Deus tinha nos prometido, né? Quando ele te prometeu, ele te entregou, e quando ele vem pedir a Abraão o filho dele, não era para acabar com a promessa, não era para que a promessa morresse, mas é porque Deus tinha algo a mais para entregar a Abraão. Deus queria entregar mais. Então, foi só um teste. Deus só queria testar o coração de Abraão. Deus só queria que ele entender aonde estava o coração de Abraão, né? Porque Deus ele nos dá, ele faz sim em nossas vidas. Graças a Deus, ele é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, e quando ele promete, ele cumpre. Mas ele pediu a Abraão a promessa. Ele falou, Abraão, me dá o teu filho em sacrifício. E Abraão, é o diferente que você não vê Abraão falando, não vê Abraão falando, pedindo, mas não. Abraão, ele só confiou porque ele sabe que o Senhor, ele nos dá, e que ele não vai nos tomar uma promessa que tanto nós esperamos, que tanto nós buscamos, sofremos. Então Deus ele só queria testar o coração de Abraão. Muitas das vezes é assim na nossa vida, né? Você pensa já estar de posse de promessa, e quando você menos espera, Deus te pede algo que vai totalmente ao contrário. Você acha que você vai perder a promessa, que você vai perder aquilo que o Senhor já te entregou. Mas quando na verdade é só Deus querendo provar o seu coração. Porque às vezes Deus quer algo além com você, Deus quer te entregar algo a mais, e Ele precisa saber onde está o nosso coração. Onde que está o nosso coração? Nosso coração, ele precisa estar em Deus, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, devemos confiar e acreditar que Ele é um Deus que tudo pode, que tudo faz, né? E Abraão, ele prontamente ele fez aquilo. Imagine se Abraão tivesse pedido a opinião
de alguém, tivesse pedido a opinião às vezes de Sara, tivesse pedido a opinião às vezes de alguém para uma direção que Deus tinha dado para ele, porque ali ele deveria obediência, ele devia a Deus obediência, né? E se ele perguntasse a alguém, ninguém ia falar. Vai, Abraão. Poderia até ser que alguém falaria, mas alguém que estaria na mesma sintonia que Abraão, de querer obedecer, né? Então, muitas das vezes você vai se encontrar quando Deus te pede algo tão forte, né? Te pede algo que realmente você fala, isso aqui é o que eu mais amo, né? Isso aqui é o que eu mais amo aqui na terra, é isso, é o meu filho. Vamos supor ali Abraão falando, era o meu filho, era a promessa, né? E você pensa, e agora? Como que eu vou fazer? Mas Deus é Ele que te deu, então é Ele que cuida. É Ele que sabe de todas as coisas. Nós temos que saber que Deus, Ele está à frente, Ele está lá no nosso futuro, onde que nós nem estamos ainda, mas Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe de todas as coisas. E Ele sabe aquilo que Ele quer nos entregar, aquilo que Ele quer colocar nas nossas mãos. Então, Abraão, ele acreditou. Porque muitas das vezes, essas decisões que nós precisamos tomar, logicamente, debaixo da direção de Deus, muitas das vezes é uma decisão muito solitária, aonde você obedece, muitas das vezes as pessoas do seu lado não estão entendendo. As pessoas que estão com você não vão entender, sabe? Vai achar que você é doido, vai achar diversas coisas, mas não vão entender aquilo que o Senhor te pediu e aquilo que você decidiu obedecer, decidiu entregar. Então, se você tem uma promessa e Deus te pede algo que comprometa essa promessa, não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele que fez, é Ele que cumpriu, é Ele que pode fazer todas as coisas. E se Ele já te entregou a promessa, não é para te tirar essa promessa, mas é para testar o seu coração. É para saber aonde realmente está o seu coração. Porque Ele tem coisas maiores para te entregar, né? E Deus, ele é maravilhoso, Ele é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. E aquele mesmo Deus que agiu lá no passado com Abraão é o mesmo Deus que age hoje, né? Nós só temos que crer. Nós só temos que crer e não duvidar. Porque muitas das vezes a gente vai ter medo. Muitas das vezes a gente vai temer. Você acha como estava o coração de Abraão subindo para oferecer o filho dele em holocausto? Eu não consigo nem imaginar. Mas a gente sabe, como pai e como mãe, a gente sabe como que deveria estar a cabeça daquele homem. Então hoje, que nós possamos nos inspirar nessa palavra, né? Possamos agir em fé, porque a nossa fé é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não vê. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente está vendo, a gente, né? A gente fala, não, é isso, é isso, é isso. Mas e aquilo que a gente não vê? Abraão ali também não sabia. Mas ele sabia que aquilo que o Senhor estava pedindo para ele ia ao contrário daquilo que Deus já tinha prometido. Então, nós temos que ter esse discernimento daquilo que Deus quer fazer com a nossa vida e de quem Deus é, de quem Deus foi. Porque pela palavra do Senhor nós conseguimos entender. Nós conseguimos entender, saber e conhecer a Deus pela palavra dele. Então, quando acontece na nossa vida também, nós já sabemos a quem nós estamos obedecendo, a quem nós estamos servindo e sabemos a fidelidade desse Deus, né? E se você continuar a ler, você vai ver que quando ele vai sacrificar um menino, vem um anjo e fala para ele não fazer isso. E Deus ali fala, porque ele obedeceu, Deus entrega coisas maiores para ele. Amém? Então que essa palavra fala no seu coração. Um beijo, fica com Deus.